E o país ainda não atingiu a marca de 90% do público-alvo vacinado contra a gripe e o Rio de Janeiro vive um surto da doença, como a gente já falou aqui mais cedo no live. A cidade ainda está com a imunização paralisada por falta de doses. Sobre esse cenário, a gente vai falar agora com o pesquisador Marcelo Gomes, que é coordenador do Infogripe da Fiocruz, sistema que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Doutor, bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Daniel. Um prazer estar falando com vocês aqui hoje. O Brasil sempre foi um exemplo, né? Principalmente na campanha de vacinação. A gente sempre ali anotou na caderneta, né? Ou pelo menos na agenda, de a cada um ano tomar a vacina da gripe. O que aconteceu esse ano? É difícil a gente saber exatamente o que levou a esse cenário, né? Provavelmente uma soma de diversos fatores. Um deles, a própria pandemia, né, da Covid. Isso pode ter gerado uma preocupação, um certo receio na população em ir até um posto de saúde, ficar em filas ali para tomar essa vacina, para algo em que a gente acabou naturalizando como uma doença comum, vamos dizer assim, né? Que de comum ela não tem nada, né? O que ela tem de comum é que ela acontece todo ano, mas ela causa, assim, também muitas hospitalizações e mesmo muitos óbitos todos os anos, né? Mas pode ter esse efeito, né, de um receio em algo que a gente naturalizou, então, vou deixar para depois, quando a pandemia estiver mais tranquila, aí sim, né, para não me expor à toa, entre aspas, né? Isso pode ter tido um fator. Outro fator que pode ter ajudado também infelizmente, né, os diversos ruídos de comunicação que nós observamos ao longo dessa epidemia de Covid em relação a discussões completamente sem embasamento científico a respeito de segurança e eficácia das vacinas que são distribuídas, né? Ficou muito focado na Covid, obviamente, mas isso pode acabar tendo respingado também em outras campanhas de vacinação, como a vacinação da gripe, né? Então, é importante a gente resgatar, né, esse sentimento que, felizmente, o brasileiro tem, né, de confiança, de adesão muito forte às nossas campanhas de vacinação, né, e aproveitar o fato, né, de que o Brasil, felizmente, é um país que optou por a população toda financiar a vacinação a toda a comunidade, né, com acesso gratuito a essas vacinas. Então, é algo que a gente tem que resgatar, né, para a gente não ficar caindo nessas armadilhas, né, de pequenos grupos que são muito barulhentos e que acabam gerando aí eventualmente certas dúvidas, né, porque elas são sim seguras e funcionam muito bem e justamente para tentar evitar casos graves. É muito similar à própria lógica da vacina da Covid. Marcelo, a gente tem destacado aqui no live o surto no Rio de Janeiro, a montagem de tendas para atender a população. O salto foi de mais de 400%, 189 atendimentos por dia para mais de 1.000. Como que está uma situação além do Rio, em outras cidades, no Brasil como um todo? Isso se repete? Felizmente ainda não. Felizmente, é um cenário que ainda está concentrado quase que fundamentalmente no Rio de Janeiro. Mesmo no Rio de Janeiro, ainda é um predomínio muito grande de casos leves, fundamentalmente, né? Então, atendimento ambulatorial e tal, e não internações. A gente teve recentemente aí uns indícios de aumento também de internações por problemas respiratórios em jovens adultos, que pode já ser um indício, né, de um impacto desse surto que está tendo de influenza já começando a impactar nas hospitalizações. Mas esses dados de internação, a gente ainda tem que aguardar o resultado laboratorial, que ainda não estava atualizado no sistema, né? Continua ainda sendo fundamentalmente caso leve, mas preocupa porque pode acabar desencadeando, sim, um problema sério. Mas se concentra no Rio, dá para a gente fazer uma associação com a liberação do uso de máscara, por exemplo, mais cedo do que outras cidades lá no Rio de Janeiro? Até porque a máscara vale não só para a Covid, mas também para a própria gripe, né? Exatamente, né? A gente tem lidado justamente com esse cenário, né? Quando a gente começa a pensar o que pode ter levado à situação no Rio de Janeiro, as coisas que vêm à mente são, primeiro, a própria questão da vacina, que a gente já comentou aqui, né? E outra, esse ponto do relaxamento generalizado, tanto por parte de autoridades quanto da própria população, em relação aos cuidados para a Covid, porque os cuidados são rigorosamente os mesmos. A máscara que a gente usa, né? A boa máscara, PFF2, N95, para tentar minimizar, diminuir o risco de transmissão da Covid, ela funciona maravilhosamente para a gripe também. E aí, quando a gente deixa de tomar essas medidas, a gente está facilitando não só a transmissão da Covid,
como também a gripe. Então, é o tipo de situação que preocupa, mas não é inesperado, porque é, de certa forma, uma consequência natural do fato de que a gente está relaxando muito, né? A gente antecipou muito essas medidas de relaxamento, então a gente baixou muito a guarda, facilitando, né, o reaparecimento de outros vírus respiratórios, e a gripe é uma delas. Uhum. Marcelo, qual que é a gravidade, né? É bom a gente às vezes dá uma menosprezada, digamos assim, né, em relação à gripe, mas não, né? É uma doença que pode matar, pode se agravar. Em quais casos ela pode se agravar? Vamos falar um pouquinho, né, do problema que ela pode gerar caso as pessoas não tomem a vacina. Esse é um ponto que eu acho fundamental a gente aproveitar esse momento para destacar junto à nossa população, né? Porque, como a gente comentou lá no começo, a gripe a gente meio que naturalizou, né, a gripe no nosso cotidiano. Mas ela causa, sim, um número importante de internações e até mesmo de mortes, né? Principalmente nos extremos das faixas etárias, né? Crianças pequenas e idosos são tipicamente as populações com maior risco de acabar desenvolvendo quadro grave, né? Sem falar, obviamente, pessoas que já têm alguma complicação respiratória, alguma insuficiência cardíaca ou pulmonar, isso também pode acabar colocando mais em risco, né? E aí, para trazer um dado aí de informação, para a gente ter uma ideia um pouquinho, né, do que a gente está falando, quando a gripe chega a desenvolver um quadro grave o suficiente para internar, o que a gente tem nos históricos aqui no Brasil? Cerca de 12 a 15% aproximadamente de todas as pessoas que se internam em decorrências da gripe, infelizmente, acabam vindo a morrer. Então, é uma doença que, sim, tem um impacto muito grande em internações e até mesmo em mortes, por mais que a gente tenha se acostumado a lidar com ela. Ela não é tão grave quanto a Covid, sem sombra de dúvida, mas ela não é um passeio no parque também. Então, por isso que é fundamental que a gente mantenha os cuidados, até para evitar, eventualmente, ter agora no final do ano, começo do ano que vem, um surto simultâneo, por exemplo, ao mesmo tempo tendo um surto de influenza, né, de gripe, com, novamente, um aumento significativo, por exemplo, dos casos da Covid, né? A gente tem a Ômicron aí nessa situação de vai, não vai. Então, se a gente se coloca nessa situação de facilitar chegar a um cenário desses, isso pode acabar gerando um impacto muito grande, novamente, na necessidade de leitos hospitalares. Agora, dá para a gente também fazer uma análise mais minuciosa, acredito que sim, Marcelo, você trabalha com isso, do público que está sendo mais atingido por esse surto no Rio de Janeiro? São mais idosos, são mais jovens? Qual que é a característica hoje desse surto? Então, infelizmente, né, nesse momento, a gente ainda está lidando aí com uma dificuldade nos dados associados. Por quê? Porque, como eu comentei anteriormente, são dados, no momento, felizmente, de síndrome gripal, que são os casos leves. E esse é um dado que a gente tem uma dificuldade maior de acesso direto a essa informação, né? Então, a gente ainda está aí tateando mais ou menos no escuro, porque são de unidades sentinelas que a gente não está com acesso direto. Se, eventualmente, isso começar a bater em casos graves, aí a gente tem um sistema de vigilância, de monitoramento nacional, com uma robustez e uma capacidade muito maior de fazer aí sim esse acompanhamento, né? No momento, o que a gente tem de sinal de aumento recente de internações por problemas respiratórios aqui no Rio de Janeiro é crianças pequenas, novamente, de 0 a 9 anos, e jovens adultos, aquela faixa ali de 20 a 29. A gente ainda não tem a confirmação de que esse aumento já é associado a esse surto de influenza de gripe. A gente tem que esperar a entrada dos resultados laboratoriais. Aí sim. Então a gente, infelizmente, está num cenário aí que a gente ainda está navegando num mar mais ou menos revolto, com uma vista meio enevoada, né? A gente está meio que na névoa ali em relação à informação precisa, detalhada, por conta de algo que, felizmente, até é relativamente positivo, que é o que, no momento, ainda é predominantemente casos leves. Agora, aumento significativo de casos leves, infelizmente, é apenas uma questão de tempo para acabar desencadeando também um aumento em casos graves. Muito bom, Marcelo Gomes, pesquisador, coordenador do Infogripe da Fiocruz, sistema que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Marcelo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. O prazer foi todo meu, um grande abraço, bom trabalho a todos. Tchau, tchau.